plenário da Câmara aprova a medida provisória que trata de renegociação de dívida dos estados. O pacote de segurança pública deve ser votado na semana que vem, começando pelo projeto que cria o Sistema Integrado de Segurança Pública. E esta edição destaca também: o projeto de lei quer incluir conteúdos de prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. E o programa Farmácia Popular pode aumentar a lista de doenças com direito a medicamentos gratuitos, como fibromialgia e depressão. Boa noite em Brasília, 11 horas e 11 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que facilita a renegociação de dívidas dos estados. E a gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini, boa noite. O que muda para os estados com essa proposta, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. O que muda, Jaciene, é que os estados agora vão ter que apresentar menos coisas, menos exigências na hora de assinar esse contrato de renegociação de dívidas junto ao governo federal. São 6 critérios, 6 condições que acabaram caindo com essa medida provisória. Vamos ver como é que foi o debate aqui no plenário da Câmara. Termine aí, deputado. As votações da semana começaram pela medida provisória que trata da renegociação de dívidas de estados com a União, dispensando uma série de exigências, como estar em dia com o pagamento de FGTS. Houve tentativa de obstrução por parte do PSOL e PCdoB, mas sem sucesso. Nos debates, a ressalva não se dirigia à matéria em si, mas a outro tipo de contrapartida que o governo já faz aos estados endividados, independentemente do que diz a medida provisória aprovada. Ela não é uma renegociação. Na verdade, ela é uma tentativa de impor um programa ultra neoliberal, fundamentalista, aos estados brasileiros. Está sendo feito aqui foi uma jogada que teve base na questão do empréstimo para o estado do Rio de Janeiro, em que a venda da SEDAI, o aumento da contribuição dos servidores para pagar a conta da dívida. Nós queremos realmente saldar a dívida dos estados e municípios, mas não sacrificando os trabalhadores e o patrimônio público. É a renegociação da dívida dos estados, de todos os estados brasileiros, independente do partido que seja governado. Nós votaremos favoravelmente por implicar situações que possam contemplar e demonstrar claramente o interesse dos estados de renegociar suas dívidas, de refinanciamento do refis de prorrogação para a área rural. Então, nossa bancada vai votar favoravelmente essa medida provisória. Agora, Dini, além dessa medida provisória aí que trata de renegociação da dívida dos estados com a União, os deputados analisaram ainda outra medida provisória, né? Exatamente, viu, Jaciene? Essa medida provisória que a gente falou agora, essa das dívidas estaduais, ela tem um prazo super apertado, tá? Ela foi agora para o Senado, mas os senadores precisam avaliá-la amanhã, aprová-la, né, no caso, amanhã, para que ela não perca a validade de lei. Já essa segunda que você me falou aí, que foi também aprovada, foi a medida provisória que trata do programa de microcrédito produtivo orientado. O que é isso? Na verdade, é um programa governamental de empréstimo a pequenos empresários, a pessoas que trabalham por conta própria, enfim, empresários, a gente pode chamar assim, formais ou informais. Esse programa ele oferece empréstimos aí a juros mais baixos que o do mercado. Para você ter uma ideia, a média de valor de emprestado pelo programa é de cerca de R$ 1.500 e a medida provisória ela promove algumas mudanças. Por exemplo, ela amplia a quantidade de pessoas que podem pegar esses recursos a juros mais baixos. Hoje, só pode participar quem ganha até R$ 10.000 por mês. Agora, a medida provisória ampliou isso para R$ 16.600 por mês. A medida provisória também retira a obrigatoriedade de dar garantia para poder pegar esse tipo de financiamento. E também autoriza o funcionamento de aplicativos nesse setor de microcrédito. Jaciene? Tá certo, Dini. Mais alguma informação ainda do plenário? Já temos sessão convocada para amanhã também, né?
Exatamente. Amanhã, aqui no plenário, vão ser analisadas aí a medida provisória que trata do refis rural, né, ampliando o prazo de adesão para produtores rurais e para empresas que atuam no agronegócio aderirem àquele grande programa de renegociação de dívidas junto ao governo federal, um programa que alonga as dívidas e também dá desconto a elas. Também está previsto a votação daquele projeto de lei que trata da reoneração, ou seja, que algumas empresas, algumas atividades da economia brasileira aí vão passar a pagar mais contribuição previdenciária. Também está previsto amanhã, Jaciene, um evento fora do plenário, aqui na frente do plenário, no Salão Verde, que é a criação oficial daquele observatório de segurança das ações da intervenção federal lá no Rio de Janeiro, as ações militares que estão acontecendo lá para coibir a violência no Rio de Janeiro. Ele vai ser lançado oficialmente, esse observatório legislativo, que é uma ação da Câmara aí para acompanhar todas essas ações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, inclusive receber futuras ou possíveis denúncias de abusos, enfim, monitorar, que é um dos papéis, né, do Legislativo. Esse observatório ele vai ser lançado oficialmente aqui às 15h no Salão Verde, aqui na frente do plenário Ulisses Guimarães, Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite. Nesta terça, os deputados comentaram a primeira ação do Ministério da Segurança, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que vai criar um grupo de trabalho para debater projetos sobre segurança pública. O objetivo é agilizar a análise de propostas sobre o tema. O anúncio da criação do grupo de trabalho sobre segurança pública ocorreu logo após a reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O grupo vai ser formado por 3 parlamentares da base do governo e 3 da oposição. O objetivo é avaliar os projetos que já existem para acelerar a tramitação deles na Câmara. A partir deste grupo, elencar as principais matérias que tratam desse tema aqui na Câmara e fazer uma seleção de quais projetos são prioritários para serem votados daqui até o final de março. Nós estamos focados na atualização do Código de Processo Penal, nós estamos focados no Sistema Único de Segurança Pública e nós estamos focados em projetos que melhorem a segurança nas fronteiras brasileiras. Outro assunto que gerou repercussão entre os parlamentares foi a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O ministério foi criado essa semana pelo presidente Michel Temer. O caso Segovia, teve um desfecho previsível, porque depois que ele realmente atropelou as investigações sobre a questão do Porto de Santos, que é um dos casos que pode se transformar no terceiro processo contra o Temer, depois dele ser hostilizado pelos próprios membros da Polícia Federal, dele ser admoestado, inquirido pelo ministro Luiz Barroso e agora também pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ele não tinha mais condição nenhuma de permanecer no cargo. Isso é uma decisão que é muito pessoal do ministro agora da Segurança. De fato, para mim foi uma surpresa. Acho que o Segovia é um bom quadro da polícia, tem feito, estava no início do seu trabalho, vinha começando um bom trabalho, mas se essa é a decisão do governo, acho que essa é uma decisão que é exclusiva do governo, a gente tem que respeitar. Acho que o Segovia é um ótimo nome, o Garolo também é um bom nome, já vinha dentro da estrutura da diretoria-geral há muito tempo, junto com o Leandro, mas de fato para mim me surpreendeu. Vamos esperar que o novo diretor tenha a mesma liberdade e independência para exercer o seu trabalho. O novo diretor-geral da Polícia Federal será Rogério Galouro. O delegado ingressou na Polícia Federal em 1995. O Conselho de Ética fez o sorteio dos nomes dos deputados, entre os quais serão escolhidos os relatores das representações que estão sendo analisadas no colegiado, pedindo a cassação de 4 deputados. Orador
O deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, está sendo acusado de participar do crime envolvendo os 51 milhões de reais que foram encontrados pela Polícia Federal em um apartamento de Salvador, num caso que envolve também seu irmão, Gedel Vieira Lima. Já os deputados Paulo Maluf, do PP de São Paulo, Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, e João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal e não têm mais possibilidade de recorrer. Os 3 já estão presos. Para cada representação, foram sorteados 3 nomes. O presidente do Conselho, Elmar Nascimento, solicitou que o segundo vice-presidente, José Carlos Araújo, fizesse o sorteio por meio de uma urna. Para o caso de Lúcio Vieira Lima, foram sorteados os deputados Covatti Filho, Zé Geraldo e Irã Gonçalves. No processo de Paulo Maluf, saíram da urna os nomes de Léo de Brito, João Marcelo Souza e Ronaldo Lessa. Na representação contra Celso Jacob, foram sorteados os deputados Sandro Alex, Covatti Filho e Ronaldo Carleto. Para o processo de João Rodrigues, os sorteados foram Ronaldo Lessa, Paulo Freire e Raimundo Gomes de Matos. O presidente do Conselho, Elmar Nascimento, disse que a partir desta quarta-feira vai começar a ouvir todos os sorteados e fazer a escolha até a semana que vem. Elmar Nascimento disse que vai levar em consideração a imparcialidade e a disponibilidade dos possíveis relatores. Como tem 4 processos ao mesmo tempo, não me lembro de quando já tenha havido isso, em que todos os processos, a penalidade é de cassação de mandato. Eu vou conversar com todos os 12 nomes sorteados para ver aqueles que poderiam melhor desincumbir do processo, no sentido de que a gente monte um plano de trabalho de sorte a que os processos tenham o mesmo nível de celeridade. Deputados de 11 partidos criaram um bloco partidário com 201 parlamentares. O chamado Blocão é formado pelo PSDB, PSD, PR, PRB, PTB, Solidariedade, PPS, PV, PROS, PSL e PRP. O novo bloco foi formado com o objetivo de assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento. O líder é o deputado José Rocha, do PR da Bahia. Nós precisamos saber o que o Brasil quer e esse bloco, não tenha dúvida, que vai procurar dar resposta a essa pergunta. Olha, ele está formado justamente para constituir a comissão de orçamento. Assim que a comissão for constituída, ele será desfeito. Esse é o acordo que nós temos com todos os partidos que fazem parte do bloco. A Comissão de Orçamento é formada por 31 deputados e 11 senadores. O líder do Blocão, o deputado José Rocha, disse ainda que, por acordo entre os partidos, o indicado para a presidência do colegiado será o deputado Milton Monte, do PR de São Paulo. O novo líder do PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, é o deputado Pastor Eurico, de Pernambuco. Já a bancada do PROS escolheu o deputado Felipe Bournier, do Rio de Janeiro, para conduzir os trabalhos pelo Partido Republicano da Ordem Social. Veja agora quais as prioridades dessas duas bancadas para este ano aqui na Câmara. A posição do PHS é aquilo que foi importante para a sociedade, independentemente de quem esteja no poder, nós vamos estar votando favorável, porque entendemos que o que é positivo tem que funcionar. A questão das privatizações, também temos uma divergência na bancada. Alguns são favoráveis, outros não são favoráveis. Eu, particularmente, não sou favorável no momento a discutirmos privatizações. Eu acho que temos alguns outros temas na área da saúde, educação e segurança que deveriam ser priorizados. O PHS tem temas que a gente defende, a questão da vida, a gente tem temas que há projetos ligados à questão de aborto, que nós somos contrários, há questões ligadas ao nascituro, que nós somos favoráveis à defesa exatamente do nascituro, há questões ligadas à vida, mas por outro lado tem a questão também da educação, onde nós temos lutado, por exemplo, escola sem partido. Tem sido muita discussão e nós defendemos que devemos acabar com essa história de nas escolas estarmos tentando catequizar as pessoas para um segmento partidário. Escola não tem nada a ver com partido. A bancada tem uma pauta em relação à ajuda
federal aos municípios brasileiros. A gente sabe hoje que os municípios de todo o Brasil enfrentam grandes dificuldades. Então a gente está apresentando pautas na segurança pública, na saúde, na educação, na habitação, no cuidado, principalmente na primeira infância. A gente tem um debate muito grande que traz como prioridade do nosso partido também a questão da reforma tributária, um novo pacto federativo de descentralização das receitas da União para ajudar os municípios brasileiros que hoje estão com o pires na mão, com grande dificuldade. O que a gente quer, na verdade, é pautar também a casa, ocupar a tribuna, ocupar as comissões e dar uma alternativa também de outras pautas. E a gente vai propor uma nova reforma tributária, um pacto federativo. A gente vê pela imprensa que o governo está sempre querendo criar impostos. Nós somos contra a criação de impostos. A gente acha que a carga tributária brasileira já é muito excessiva, o cidadão brasileiro já não aguenta mais criar impostos. A gente precisa, sim, enxugar a máquina pública, fazer diferente, fazer com melhor planejamento estratégico a curto e a longo prazo, porque é isso que vai fazer a diferença. Câncer é uma palavra que assusta, especialmente se ela vier acompanhada de outra, câncer raro. A Câmara foi palco para o lançamento da primeira campanha para alertar sobre esse tipo de doença. Patrícia nunca vai esquecer do dela e do que ouviu do médico. Para sua filha, eu não tenho que tipo de tratamento eu posso usar. Eu não sei o que fazer. Eu vou pesquisar, eu vou tentar descobrir no mundo alguém que saiba. Isso foi devastador. Júlia foi diagnosticada aos 10 anos de idade com câncer de ovário. De lá para cá foram 3 cirurgias, um caminho percorrido por pouquíssimas pessoas. Para elas, quase não existe remédio. A indústria nem consegue reunir grupos para testes, ou nem tem interesse comercial nisso. O lançamento da campanha é uma provocação a todos nós. Provocar as nossas instituições, provocar o Ministério da Saúde, que por conta, recentemente, da não chegada de medicamentos às pessoas com doenças raras no nosso país, pessoas estão morrendo. A Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, que eu presido, abraçou esta causa e é uma pauta que nós precisamos ter aqui na Câmara. Dor e esperança caminham de mãos dadas. O importante é ficar com a segunda, sempre. Não perca a esperança e que não poupe esforços em procurar os profissionais que se interessam pelo assunto. O que você acha da campanha, mamãe? Eu acho legal, eu acho importante para mobilizar várias pessoas e para acompanhar mais os filhos no hospital, não ir só quando está com sintomas, essas coisas, eu acho importante. Você pode acessar a página da Júlia na internet. Acesse o seu Facebook e procure por Somos Todos Júlia, escrito tudo junto. Lá você pode entender melhor a doença. E você também pode compartilhar o site da campanha lançada aqui na Câmara, www.cancerraro.com. Dados do IPEA mostram que entre 2009 e 2011, quase 17 mil mulheres foram assassinadas no Brasil em decorrência da violência doméstica. Os crimes foram praticados principalmente por parceiros ou ex-parceiros e muitas vezes dentro de casa. Esses números foram lembrados na votação do projeto de lei que inclui conteúdos de prevenção à violência contra a mulher no currículo escolar. A proposta já foi aprovada pelas comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Mulher. Os órgãos que compõem a Rede de Proteção e Combate à Violência Doméstica trabalham com uma estimativa alarmante. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física no país. Para mudar essa realidade, é preciso sensibilizar os mais jovens e tratar o assunto dentro do ambiente escolar, de acordo com especialistas. Crianças aprendem comportamentos socialmente construídos. A gente precisa da educação em termos de igualdade
entre homens e mulheres desde a educação infantil. E, inclusive, há estudos que mostram até que a gente precisa reforçar isso nos momentos até os 7 anos de idade. Então, assim, quando a gente está realmente formando a personalidade de uma criança. Não adianta muito depois você começar a falar sobre isso quando a pessoa já tem 40 anos, viveu uma vida com base naquelas crenças e mitos. Um projeto de lei em análise na Câmara inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação um dispositivo para obrigar que todas as escolas da educação básica incluam como temas transversais conteúdos para a prevenção da violência contra as mulheres. Essa proposta reforça o que já está previsto na Lei Maria da Penha. Toda vez que aparece uma nova lei, a gente chama atenção para aquele tema e a gente vai ter estabelecido na Lei de Bases da Educação, que é uma lei que os profissionais da educação estão mais familiarizados com ela. Vai estar ali descrito que eles terão que trabalhar conteúdos transversais a respeito da violência contra a mulher. Eu acredito que é pela educação que a gente vai conseguir inibir também o problema da violência contra a mulher. Isso precisa ser discutido claramente nas escolas. E esse projeto também, o que é que ele quer? Discutir claramente a violência, que todas as pessoas, todas as crianças, adolescentes e adultos, eles comecem a perceber quais são os sinais da violência para que eles possam evitar e denunciar cada vez mais. O projeto de lei para tratar da violência doméstica nas escolas ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para a análise do Senado. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou um projeto de lei que pretende incluir no programa Farmácia Popular medicamentos para disfunções da tireoide e problemas como fibromialgia, artrite reumatoide, ansiedade e depressão. A Farmácia Popular é um programa do governo que fornece remédios para doenças mais comuns entre a população, como pressão alta e diabetes. Alguns medicamentos podem sair de graça, outros a preço de custo, com descontos que chegam a 90%. Um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social quer ampliar a lista de remédios da Farmácia Popular, incluindo medicamentos para disfunções da tireoide, fibromialgia, artrite reumatoide, ansiedade e depressão. A inclusão de novos remédios no programa pode trazer benefícios para quem sofre dessas doenças e também pode ter reflexos positivos no sistema de saúde. Esses pacientes, se eles conseguirem ter acesso aos seus medicamentos por um custo bem menor do que aquele que você compra no estabelecimento comercial normal, ele vai ter continuidade do seu procedimento e do seu tratamento. Nós vamos ter uma redução de internamentos hospitalares quando as pessoas com esse tipo de patologias têm o seu tratamento continuado, e ampliar a oferta desses medicamentos, garantindo assim um maior acesso, garante então menos custos para outras áreas da saúde pública. Este psiquiatra defende a ampliação da lista de medicamentos no programa Farmácia Popular. Projetos como esse são extremamente importantes porque você vai melhorar o acesso ao tratamento por milhões de brasileiros. Hoje, milhões de brasileiros que necessitariam de tratamento, que não o fazem porque não têm o dinheiro para comprar a medicação, vai poder ter esse acesso. Ana Paula sofre de fibromialgia, que provoca dores em diferentes partes do corpo. Ela gasta em torno de R$ 250 por mês só em medicamentos e considera importante a redução desse custo, já que a doença exige outros tipos de tratamento. Qualquer valor economizado é bem válido. E no final das contas, o que sobra lá, do que tirou 250, se eu gastar a partir de agora 100, o que sobrar, 150, eu posso fazer outro tipo de tratamento. Eu posso fazer uma atividade física ou 2 atividades físicas, 2 e mais uma sessão de massagem, terapia, tudo isso ajuda. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.